Aqui na presença do Todo-Poderoso, né? Hoje é Santa Ceia, hoje é especial, todo domingo é especial, né? É primícia, dia de estar na presença de Deus. Estamos aqui, queridos, no estudo do Apocalipse. Hoje eu vou falar sobre a terceira igreja. Já te falamos sobre a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, que foi a primeira, a de Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Amém? E cada igreja tem uma lição para nós. E no final de cada assunto, né, direcionado às igrejas, a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja propriamente dita, mas as igrejas. Então nós temos que ouvir aquilo que o Espírito tem, né, para as 7 igrejas. Cada igreja são detalhes diferentes, mas que a gente vai trazendo para a nossa realidade. Então, olha só, o Apocalipse, a carta de Paulo, não, de João, na ilha de Patmos, foi dirigida às igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia. Mas aquela carta não foi exclusiva para as igrejas da Ásia. Essas cartas, elas são para quem? Para quem que essas cartas? Essa palavra é dirigida para quem? Oi? Para todos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Para quem tem ouvidos. Não é para todos. Tem gente que está nem aí. Mas aquela pessoa que tem ouvido, ela ouve o que o Espírito diz às igrejas. Então, a mensagem de hoje está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Quem que é o anjo da igreja? É o sacerdote, é o líder da igreja, que está em Pérgamo. Escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha só, quem está dizendo isso? É Jesus, amém? Quer dizer, o autor, o inspirador do Apocalipse é Jesus. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é essa espada aguda de 2 fios? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Põe ali para a gente, Gorete, por favor, Hebreus 4, 12. Coloca na NBV, Nova Bíblia Viva. Olha só o que o texto diz. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Amém? Diz mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados. É a palavra de Deus. Ela corta como uma espada afiada de 2 lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito. Irmãos, olha só, a palavra de Deus, ela não traz, como que eu posso dizer, resultado, eficácia, podemos dizer assim, só na parte material, só na parte física. Ela é viva e eficaz, não é? Mas ela tem poder, ela tem a capacidade para separar a alma do espírito. Quem está entendendo isso? Ela penetra fundo, ela vai no espírito, ela vai na alma. Às vezes a pessoa não consegue tratar uma doença física, porque aquela doença, a raiz dela não é no físico, a raiz é na alma. Eu falava com os obreiros agora pela manhã, falei com os pastores, de um milagre que Jesus fez no sábado. E a Bíblia fala de uma filha de Abraão, está lá em Lucas capítulo 13, não vou entrar aqui, né, porque essa não é a mensagem, mas a Bíblia vai falar de uma filha de Abraão, olha só, filha de Abraão, hein? Em outras palavras, uma mulher que tinha fé, amém? Repita assim comigo, os que são da fé, são filhos de Abraão.
Mas olha só que situação, tem muita gente de fé presa nas mãos do diabo. E essa mulher era uma, e ela ia ao templo. Na sexta-feira eu estava falando aqui na igreja para as pessoas, tem gente, meu amado, minha amada, olha só, tem gente que não está na cadeia, que não está numa prisão, não está presa, numa cadeia física, mas na vida ela é prisioneira. Quem está entendendo isso? Então Jesus, ele opera um milagre na vida de uma mulher que 18 anos estava presa nas mãos do diabo. Por quê? Ela tinha um espírito de enfermidade, ela andava torta, e por mais que ela quisesse se endireitar, ela não conseguia. Então tem coisas, olha só, que se manifestam na parte física. A mulher estava torta, mas onde que era o problema dela? Era na coluna? Ela tinha um bico de papagaio? Ela tinha uma hérnia de disco que estava na coluna dela? Irmãos, já pensou que cena? Né? Vamos supor que naquela época a ciência tivesse como está hoje. Você vai fazer lá uma ressonância magnética. Aí, né, a mulher procura um médico, chega lá, quanto tempo você sofre isso? Eu estou com 12 anos que eu não consigo e tal. Entra, vou marcar uma ressonância, entra lá. Aí bota a mulher dentro da máquina. O que ia aparecer no exame? Ia aparecer o Satanás na coluna dela? Sim ou não? Apareceu o diabo agarrado na coluna dela com um garfinho, um chifre. É eu que estou aqui, doutor. Quero ver você me tirar daqui. Sim ou não? Não, irmãos. O médico ia falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo na sua coluna, porque no exame não dá. Quer dizer, o exame não vai detectar um espírito, mas Jesus detectou. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade durante 18 anos. E sabe o que me assusta muitas vezes, irmãos? São os religiosos em extremo. Sabe aquelas pessoas que querem ensinar até Jesus? O que acontece? Jesus vê aquela mulher num sábado, era sábado, dia que ninguém trabalhava. Jesus olha para aquela mulher, traz ela para si, Jesus toca nela e ela se endireita. Por quê? Porque o espírito saiu. A palavra de Deus tem esse poder, ela penetra na questão espiritual, ela separa a alma do espírito. Então, se a palavra tem poder para separar a alma do espírito, ela tem poder para tirar espírito de enfermidade, de doença, né? E deixar a pessoa curada. E é o que acontece com aquela mulher. Ela se endireita. E aquela mulher, ela começa a dar glória a Deus, ela começa a glorificar, ela começa a exaltar a Deus. É o que acontece quando a gente vê os sinais no meio da igreja, não é verdade? A pessoa começa o quê? Glorificar a Deus, o paralítico se levanta, o surdo ouve, não é? Os cegos enxergam, já pensou? E acontece, a gente tem visto aqui, tem visto nas reuniões do missionário Soares, né? Ele vai lá, ora pelos enfermos, levanta o paralítico, a pessoa que não conseguia ouvir, começa a ouvir, Jesus vai lá, faz a obra, a pessoa que recebe a cura se emociona, fica emocionada porque ela foi liberta. E qual que é a reação do povo depois do milagre? O povo começa, glória a Deus, todo mundo glorifica a Deus. Então olha só, naquele sábado, quando Jesus liberta aquela mulher da prisão pelo poder da palavra, aquela mulher se endireita e começa a glorificar a Deus. Então qual que era o curso natural daquele culto? Todo mundo deveria fazer o quê? Glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas não é o que acontece. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que um príncipe daquela sinagoga, e cuidado, irmãos, com os príncipes que se levantam nos dias de hoje, querendo ensinar até Deus. A Bíblia fala que se levanta um príncipe naquela sinagoga, e ele não fala nem com Jesus, nem com a mulher. Ele se dirige à multidão, ele estava querendo colocar o povo contra Jesus, e ele usa a lei. Olha só, irmãos, tem gente que vai usar a Bíblia para justificar que milagres, sinais, prodígios, campanha é errado, e é o que aquele homem faz. Ele diz 6 dias é mister trabalhar,
trabalhar. 6 dias você pode trabalhar, mas não venha para ser curado no sábado. Então aquele homem tenta colocar o povo contra Jesus. Que culto que deveria ser, né? Imagina o climão que estava naquele culto. A mulher glorificando, o cidadão interrompe: pessoal, ó, o negócio é o seguinte, ó, esse homem aqui está errado, essa mulher está errada, porque 6 dias pode trabalhar, pode curar, pode fazer o que quiser, mas hoje é sábado, você não poderia ter vindo aqui para ser curada. Era para o povo estar glorificando, exaltando, mas aquele homem conseguiu plantar o quê? Dúvida no coração das pessoas. Quando eu fui pastor em Santa Catarina, há um tempo atrás, um casal chegou no meu escritório bravo: pastor, quero falar com o senhor. Eu falei: calma, entra aqui e tal. Chegou o casal: pastor, por quê? Só tem milagre nessa igreja? Esse negócio de cura, milagre, só milagre, só milagre, só... Eu falei: meu irmão, o que você quer aqui? Que só tenha desgraça? Se você está procurando uma igreja que cause desgraça, você está no lugar errado. Porque o evangelho é o que? A boa notícia, é a salvação. Diga a glória a Deus. Amém? E na hora eu repreendi ele, dei uma dura nele, mas para a glória de Deus ele está firme até hoje, e vivendo de fé em fé e de milagre em milagre. Diga a glória a Deus. Mas por que às vezes a pessoa começa a duvidar do milagre? Porque vão se levantando príncipes no meio da igreja, que querem ensinar Jesus. Pessoal, 6 dias pode trabalhar e ser curado. Ó, esse homem está errado. Quer dizer, a criatura tentando ensinar o Criador. Pode isso, irmão? Já pensou um negócio desse? A criatura tentando ensinar o Criador. Diga: Deus me livre. Você teria essa coragem, irmão? Querer ensinar Deus, querer ser maior do que Deus. E aquele homem se levanta. Só que Jesus, irmãos, Jesus é top. Amém? Na hora Jesus fala assim: você é um hipócrita. Já deu no meio dele. Seu hipócrita. Olha o que Jesus vai falar: não desprende da manjedoura no dia de sábado os bois, os animais, e leva para beber água. Vocês não estão desprendendo os seus animais para beber água no sábado? E não convinha eu libertar, quer dizer, desprender essa mulher das mãos do diabo, a qual 18 anos mantinha presa. Em outras palavras, se você pode desprender o seu animal da manjedoura para dar água dele, eu posso desprender essa mulher das mãos do diabo. Olha a resposta, irmãos. Sabe o que acontece depois? A Bíblia fala que todos os adversários de Jesus ficaram envergonhados. E o povo começou a louvar e a glorificar a Deus. Quem está entendendo isso? Então nós temos que conhecer a palavra, irmãos. Volta ali no versículo. Volta ali o versículo 12, do início. Pois a palavra de Deus é viva e mais poderosa, vai lá, e mais cortante do que uma espada afiada dos 2 lados, que penetra fundo a ponto de separar a alma e o espírito. Vê se tem mais alguma coisa ali, ó. Juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração. Irmãos, a palavra de Deus chega, ela mostra tudo. Amém? Se tiver tudo que tiver junto ali misturado, ela vai separando e vai mostrando o que é o que. Porque às vezes a pessoa se camufla, não é? Tem gente que é meio quente, meio frio. Com a palavra de Deus não tem esse negócio. Vai mostrar o que ela é. A Bíblia é um espelho. Sabia disso? O Tiago fala que a Bíblia é um espelho. A palavra de Deus é como um espelho. Aquele que ouve a palavra é como aquele que contempla a sua vida no espelho. E qual que é a função do espelho, irmãos? Para que serve o espelho? Você está lá se vendo no espelho. Para que você se vê no espelho? Quem se viu no espelho hoje? Quem se viu no espelho hoje? Olha, né? Você vê, o espelho ainda não saiu de moda, né? Por que você se viu no espelho?
Hã? Para se arrumar, não é? Se você olhou lá no espelho lá, se teu olho estiver cheio de remela, o espelho, não, eu não vou mostrar, eu vou mostrar uma outra imagem, senão vai ficar envergonhado. Vai ver o olho cheio, não, o espelho vai mostrar. Se o teu cabelo estiver torto, vai mostrar. A pessoa está lá comendo no restaurante, come lá aquela feijoada, é ou não é? E fica com aquele baita feijão no dente, e sai sorrindo assim, ó, sorrindo para todo mundo. Às vezes a pessoa que está na tua frente não tem coragem de falar, é ou não é? Não é? A pessoa ri, não tem coragem de falar, mas o espelho fala. Fala ou não fala? Aí a pessoa vai no espelho, meu Deus do céu, estou com esse negócio aqui, por que ninguém me falou? Às vezes as pessoas não têm coragem de falar, é ou não é? Mas o espelho fala, irmãos. O espelho mostra tudo. Quem está entendendo isso? Então a Bíblia é assim, não é? Ela é um espelho. E olha só, juntas, medulas, pensamentos e desejos do coração, continue lá, é mais forte isso aqui, ó. Mostrando-nos como somos na realidade. A Bíblia mostra como que a gente é na realidade. E ela não esconde nada, irmãos, a Bíblia não esconde nada. Você sabe todos os furos do Davi, sabe ou não sabe? Que a Bíblia conta tudo, conta ou não conta? Não é? Moisés, que foi lá e meteu o cajado na pedra, saiu chutando o balde, tudo, perdeu a bênção. Abraão, a Bíblia mostra tudo, irmãos. Não esconde nada, por quê? Porque a Bíblia é o espelho. Mas por que a Bíblia mostra? Para nos envergonhar? Não, para a gente arrumar a nossa vida. O cidadão viu lá, meu Deus do céu, meu feijão no dente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar, ele vai limpar. Então a Bíblia vai mostrar se você está certo, se você está errado. E se a pessoa tem humildade, opa, peraí, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso consertar. Quem está entendendo isso? É essa a Bíblia Sagrada. Então voltando ali em Apocalipse, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de... Tem gente que escolheu lugar ruim para morar, é ou não é? É ou não é verdade? Eu sei onde você habita. Aonde que ele habita? Onde está o trono de... Que coisa, né? Você já reparou que tem ambientes que são mais pesados, que você chega naquele ambiente e fala, meu Deus, acontece com você, sim ou não? E às vezes ali é o quê? É o trono de Satanás, irmãos. Misericórdia mesmo. É ou não é? Às vezes a pessoa está morando, irmão, no trono de Satanás. Oh Deus, me dá uma outra casa aqui, esse negócio. Mas acontece, não é? Daquela casa lá começar a ter um barulho de corrente, barulho de porta fechando. Já peguei casa assim, irmão. E aí tem que fazer uma limpeza, né? Ou destrona o Satanás, né? Ou vai para outro lugar. Mas olha só, qual que é o correto? É mandar o mal embora, diga a glória a Deus. Quem tem que sair é o diabo. Olha para quem está falando, quem sai é o diabo. Amém? Aqui é trono de Satanás, então tá bom, agora vou entronizar Deus aqui nesse lugar, e quem vai é o diabo. Amém? Isso aconteceu comigo uma vez, uma senhora veio pedir oração para mim, e ali foi sabe quando você toma um tapa na cara gospel, um soco gospel? Aqui não foi nem um soco, foi um Hadouken que eu tomei. A senhora chegou para mim e falou, pastor Helder, eu queria que você orasse por mim, estão querendo matar meu filho, estão querendo matar, foram lá na minha casa, rasgaram a Bíblia, olha só irmãos, rasgaram a Bíblia que ela tinha, e falaram assim, nós vamos matar seu filho. Aí eu falei assim, minha senhora, teu filho usa drogas? Ela disse, não pastor, meu filho não usa droga. Teu filho está envolvido com pessoas erradas? Falou, não pastor, está envolvido com nada errado. Eu falei, faz o seguinte, muda de bairro, muda de casa, olha só, vai para outro canto, vai para outro lugar.
Ela falou assim: pastor, acabei de comprar minha casa, estou pagando as prestações. Aí sabe quando você engole seco? Eu falei: então tá bom, minha irmã, deixa eu orar aqui por você. Na hora que eu orei, irmão, na hora que eu coloquei a mão na cabeça dela, manifestou um espírito chamado Sete Encruzilhadas. Na hora até eu fiquei meio assim. E manifestou, era uma senhora forte. E na hora que manifestou, a voz dela ficou com voz tipo: eu tô aqui, eu vou matar o filho dela. E estava o marido dela, irmão. O marido estava do lado, o marido deu uns 3 passos para trás. Os obreiros olhando. E o filho dela, acabou o culto, estava batendo o pezinho dele lá na porta. Vamos embora, mãe. Né? Com pressa. Não é de medo, não. Sabe aquela pessoa que acaba o culto, que ela não vê a hora do culto acabar para ela ir para casa logo? Tem gente que é assim? Ó Deus falando aí, ó. A pessoa não vê a hora do culto acabar, que não, tem que ir embora. E ele estava lá na porta esperando, e a mãe dele: eu vou matar o filho dela. 7 encruzilhadas, e o olho dela branco, uma bola do olho foi lá para cima. Eu falei: meu Deus do céu. Parecia aquele filme lá do Exorcista. Só faltou virar o pescoço para trás. Se virasse o pescoço para trás, acho que até eu ia correr. Se desse uma virada de pescoço ali, eu ia falar: ô, auxiliar. Já passei por cada uma, irmão. Mas na hora Deus deu direção. Por isso que ele tem que estar na direção, tem que estar ligado por Deus. Demorou um pouquinho, eu peguei no tranco ali, porque primeiro eu mandei ela mudar de casa. Aí na hora que manifestou, eu falei: e agora? Alguma coisa tem que acontecer aqui. Eu vou matar o filho dela. E o filho dela estava lá atrás, na porta. Eu falei: então é você que quer matar o filho dela? Então tá bom. Vem cá, meu amigo, chega aqui. E ele foi chegando assim, ó, olhando para a mãe manifestada, e foi vindo de fininho. Eu falei: aí, ó, por que querem matar você? Olha por que estão querendo te matar. Por causa disso aqui. E na hora Deus deu a direção. Eu falei assim: ó, 2 coisas podem acontecer com você hoje. Você pode sair daqui com a sua vida na mão de Deus, ou você pode sair daqui com a sua vida na mão do diabo. O que você quer? Eu quero Deus, pastor. Eu falei: mas você quer Deus de verdade? Você está com medo do diabo? Não, quero Deus. Eu falei: então tá bom. Se a tua oração for sincera, eu não vou nem colocar minha mão para expulsar. Eu não vou fazer isso. Se a tua oração for sincera, esse espírito que quer te matar, quando você aceitar Jesus, esse mal vai sair da sua vida para sempre. Você crê nisso? Creio, pastor. Então fecha os teus olhos. Fiz a oração. Quando ele falou assim: Jesus, eu entrego a minha vida para ti, escreve o meu nome no livro da vida, eu te aceito como meu único e eficiente Salvador. A mãe estava toda torta. Na hora que ele falou: eu te aceito, ela voltou. Uma semana depois, irmãos, veio aquela família toda feliz na igreja, falando assim: pastor, aquelas pessoas que entraram na minha casa, rasgaram a Bíblia, disseram que iam matar o meu filho, voltaram lá na minha casa e pediram desculpa. Amém? E falaram assim: ó, pegamos um celular dele, e quando conseguir um dinheiro honesto, nós vamos devolver o celular para ele. Então, às vezes a gente está num ambiente, num lugar, que é o trono de Satanás. Mas quem tem que sair? É o Satanás ou é o dono da casa? É o Satanás. Amém? Então não aceite, irmãos. Ainda que você esteja num ambiente pesado, e aquilo é o trono de Satanás, quem vai sair daqui é o diabo. No seu trabalho, na sua profissão, pastor, eu tenho que lidar com pessoas que, olha, são perversas, pessoas que são ali, né, que professam a fé no diabo e etc e tal. Meu amado, minha amada, se Deus colocou você num ambiente desse, é para você brilhar, é para você ser luz. Amém? Então a igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha obras. Deus está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, onde habitas, que é o trono de Satanás. Mas olha só que tremendo isso, ó. Aquele povo não fugiu. Diz ali, ó: e retém
tens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas foi um pregador, uma testemunha, que foi morto, diz ali, Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Às vezes acontece, irmãos, que são os mártires, né? Estevão foi morto, Tiago foi morto à espada, mas a igreja não orou, né? Quando Tiago foi morto à espada, a igreja não tomou a decisão de orar. Quando prenderam Pedro e iam fazer o mesmo com Tiago, a igreja orou e libertou Pedro. Mas acontece. Às vezes a vida de uns vai ser sacrificada. O Filho de Deus foi sacrificado, sim ou não? As perseguições, os mártires, acontece. Em lugares onde Satanás reina. Mas olha só, nós temos que nos manter fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, Deus vai dar o quê? Coroa da vida. Então Antipas foi sacrificado, onde o trono de Satanás habita. O versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Quer dizer, não era muito que Deus tem, né? Agora assim, quando Deus fala assim, poucas coisas, tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo é pegadinha, hein? É igual Jesus falando para o jovem rico, né? O jovem rico fala assim, Senhor, o que eu faço para ele dar a vida eterna? E Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não roubarás, honra o teu pai e a tua mãe. Na hora, sabe aquelas provas que você vai fazer, que você lê a questão, você fala, meu Deus, mamão com açúcar, chocolate, gabaritei, e a pessoa vai com sede ao pote e tal, e ela responde, ela sai comemorando, passei na prova. Para o jovem rico foi mais ou menos isso, porque quando ele ouve Jesus falar aquilo, Senhor, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade, pronto, eu estou no céu. Caiu na pegadinha, caiu ou não caiu? Jesus falou para ele assim, falta uma coisa. O que faltava para ele, irmãos? Falta uma coisa, mas era a coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para quem? Para os pobres, vem, me segue e terás o quê? Tesouro no céu. Olha só, quando Jesus fala assim, não matarás, não adulterarás, não dá falso testemunho, honra o teu pai e a tua, Jesus está falando de qual amor? De qual amor? De qual amor? Do segundo amor. Olha só, irmãos, preguei na igreja de Éfeso, foi forte, né? O que é de fato o primeiro amor? A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor, só que era uma igreja que amava. Era uma igreja paciente, que sofria, fazia assistência. Tem muita gente fazendo assistência que vai para o inferno, irmão. Não, pastor, mas eu vivo o amor, né? Eu sou a pessoa que ama, eu amo meu próximo, eu amo as pessoas, eu não adultero, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe, glória a Deus. Mas esse é o quê? O segundo amor. Quando a Bíblia fala assim, deixaste o primeiro amor, quantos amores Jesus ensinou? 2. E qual que é o primeiro amor? É assim que está escrito na Bíblia? Quem esteve na reunião de obreiros nunca mais vai esquecer. O que é o primeiro amor? Olha lá, o que é o primeiro amor, meus amados? Vai lá, pode falar. Coração, força. Ela perguntou, estava ontem, né? Isso, olha lá. Olha só, irmãos. Repare que, olha como que a gente é, irmãos, e a gente não presta atenção naquilo que realmente importa para Deus. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos?
Amar a Deus sobre todas as coisas. É claro, mas especificamente, como que a Bíblia diz no texto? O texto mais importante, às vezes o cristão não sabe. Deixaste o teu primeiro amor. Jesus ensina 2 amores, e o primeiro amor é amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro amor, irmãos. Não adianta eu praticar o segundo amor. O jovem rico falou: Senhor, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Mas quando Deus fala assim, larga tudo para ficar comigo, ele não tem coragem de largar tudo para ficar com Jesus, porque o primeiro amor ele não praticava. Ele amava mais as coisas, a carreira, mais a profissão, mais a vida dele do que Jesus. E quantas pessoas estão assim na igreja? Estão amando em parte. Quer dizer, ama a vida, ama as pessoas, gostam de ajudar os outros. Não é errado, está certo. Mas se for para escolher entre Deus e a família, ela fica com a família. Se for para escolher entre Deus e a carreira, ela fica com a carreira. Se for para escolher entre Deus e os bens, ela fica com os bens. E o primeiro amor é isso, é você amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, que mais? Toda a tua força e todo o teu entendimento. Eu vou ensinar aqui para você nunca mais vai esquecer. Repita assim comigo: café. Quem gosta de café aqui? Ó, eu vi no Instagram isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Café. Quem gosta de café? Né? Então, olha só. Coração, alma, força e entendimento. Você nunca mais vai esquecer. Primeiro mandamento é isso. Amém? E às vezes o que está faltando na vida das pessoas? O que estava faltando na vida do jovem rico? Um cafezinho. Amém? Quem está entendendo isso? Coração, alma, força, entendimento. Quer dizer, eu não estava disposto a deixar tudo para ficar com Jesus. Pegadinha, irmãos. Jesus já deu logo o segundo amor, porque Jesus sabia que ele praticava o segundo amor. E aí Jesus vai lá e fala: falta uma coisa. Mas era a coisa. Era o primeiro amor. Compreende você? Então, às vezes, tem as pegadinhas, a gente tem que estar, né? E aí ele fala aqui, ó, mas umas poucas coisas, voltando em Apocalipse ali, ó, versículo 14, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Balaão era um profeta com desvio de caráter. Ele tinha um desvio de caráter, irmãos. E a gente tem que tomar cuidado nos detalhes. É nos detalhes que Deus prova o nosso coração. O Balaque chega para o Balaão e fala assim: se você amaldiçoar Israel, eu vou te honrar grandemente. E o Balaão, naquela cara lavada, fala assim: ainda que o Balaque me oferecesse toda a casa dele, toda a prata dele, eu não me levantaria contra o mandamento do Senhor. Balela, irmãos. Ele fala isso. E aí de repente Deus aparece e fala assim: Balaão, olha só como Deus prova, irmãos. Olha como Deus prova. Isso aí está lá no livro de Números. Deus fala assim: Balaão, faz o seguinte: se te chamarem, vai com eles, só que você vai falar tudo o que eu te disser. O que Deus falou para o Balaão? Se te chamarem. Quer dizer, para que o Balaão fosse com eles, ele primeiramente precisava ser o quê? Chamado. Se te chamarem, você vai com eles e fala tudo que eu disser. Sabe o que Balaão fez? Deus acabou de falar, ele pegou a jumenta dele e foi. Ele não esperou nem ser chamado, irmãos. Ele estava interessado naquilo que Balaque poderia fazer na vida dele. E quando Deus viu aquilo,
Quando Deus viu aquilo, a Bíblia diz que Deus se opôs a Balaão, colocou um anjo com uma espada desembainhada. E o Balaão está lá na sua mula, no seu jumentinho, na mula dele, né? E de repente a mula vê o anjo com a espada desembainhada e empaca. E o Balaão começa a bater, espancar a mula. Ele começa a espancar e a mula empacou lá e não saía. A Bíblia diz que ele espancou a mula 3 vezes. Na terceira, Deus abriu a boca da mula e a mula começou a falar, irmão, que loucura é essa? A mula começa a falar, por que você está me espancando aí? E o Balaão começa a discutir com a mula, irmão. Olha só como que a ambição, irmãos, a ambição cega as pessoas. O Balaão estava tão vibrado naquilo que o Balaque poderia dar para ele, que a mula começa a discutir com ele discute com a mula e nem se liga. Eu estou te espancando porque você empacou aqui. Aí a mula fala, mas Balaão, eu estou com você há tanto tempo, eu nunca fiz isso. É verdade, você nunca fez isso. Olha que loucura, irmão, que cena. Balaão tinha um desvio de personalidade, de caráter. Deus viu a perversidade no coração, e aí Deus manda o anjo para se opor. E aí, quando a mula fala para ele, Deus abre o olho de Balaão e aparece o anjo. E o anjo fala assim, Balaão, se você tivesse passado aqui, eu ia matar você. E o Balaão ficou tremendo ali e tal. Aí vem o Balaque e faz a proposta de novo, aí Deus fala assim, vai, você vai, só que você vai falar tudo que eu colocar na sua boca. E aí o Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E ele fala assim, mas como que eu vou abençoar aquilo que Deus não amaldiçoa? Aí vem lá em Números 23, que fala assim, contra Jacó não vale encantamento, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? No meio do povo de Israel, há um alarido de um rei, em outras palavras, não tem como amaldiçoar Israel, porque Deus não viu, olha só, Deus não viu iniquidade em Israel. Meu amado, minha amada, repita assim comigo, maldição sem causa não se cumpre. Se Deus não vê iniquidade no seu povo, se você está limpo diante de Deus e diante dos homens, não tem maldição, não tem praga, não tem Balaão, não tem ninguém que possa atrapalhar, impedir o seu milagre, a sua bênção. Pastor Helder, fizeram um trabalho para destruir o meu casamento e o diabo está acabando com o meu casamento. Talvez não seja o diabo que esteja acabando com o seu casamento, é a iniquidade, é o pecado que está lá dentro. Porque se não houver pecado, se não houver iniquidade, não tem maldição. Quem está entendendo isso? Pastor, minha empresa, a coisa está ali, está ruim, meu amado, minha amada, põe Deus dentro dessa empresa. Anda corretamente com Deus. Olha só, Daniel ia ser promovido. Ele ia ser colocado sobre os 3 príncipes e sobre os 120 presidentes. E a Bíblia diz que armaram para o Daniel, criaram uma situação para lançar ele na cova. E o Daniel passou a noite toda na cova, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e livrou o Daniel da boca dos leões. E o Daniel fala assim, porque em mim, ó rei, foi achada inocência diante de ti e diante de Deus. Então, por mais que Balaão quisesse, ele não poderia amaldiçoar Israel, porque Deus não viu iniquidade em Israel. Tem pessoas que estão vivendo a maldição, mas por quê? Estão clamando, Deus, manda esse diabo embora, mas talvez o que tem que ir embora da sua vida é o pecado, é a iniquidade. Quem está entendendo isso, irmãos? A pessoa está mandando o diabo embora, se não tiver iniquidade ele não entra. Se não tiver porta aberta ele não entra. Então por mais que Balaão quisesse, ele não podia amaldiçoar Israel. Então o que o Balaão faz? Olha o que o Balaão vai fazer. Balaão bandido. Números 31:16. Eis que estas mulheres moabitas
prostitutas. Eis que estas foram as que, por conselho de quem? Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Vê se tem mais alguma coisa ali, ó. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor, ele conseguiu amaldiçoar Israel. Na verdade, ele não conseguiu amaldiçoar Israel, ele aconselhou o Balaque a colocar tropeços diante dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel tropeçaram, a maldição entrou. Enquanto eles estavam limpos diante de Deus, não tinha, irmãos. Mas quando o Balaão, com maldade, ele fala assim, ó, entregue as mulheres moabitas, e a Bíblia fala, né, que eram mulheres bonitas, formosas, apresente para os soldados de Israel. Então eles começaram a apresentar as mulheres formosas, bonitas, e o povo começou a se prostituir. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Números capítulo 25. Ô louco, hein? Deus está falando assim, tem umas poucas coisas contra ti. Com aquela igreja, né? Olha como Deus fala, né? Tem umas poucas coisas, imagina se fosse muito, hein? Números 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Quer dizer, o pecado da prostituição entrou na vida daquele povo, e com a prostituição entrou o diabo, entrou a maldição, entrou a doença, entrou a praga, entrou a peste. Quem está entendendo isso? Estas convidaram, irmãos, olha só, repita assim comigo, um abismo chama outro abismo. Quer dizer, eles se prostituíram, e estas moabitas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quer dizer, rompeu o laço que eles tinham com Deus, irmão. E quem aconselhou o povo a fazer isso? Balaão. Ele não podia amaldiçoar, mas ele ensinou o Balaque a lançar tropeço, fez o povo tropeçar, a maldição entrou. Muito forte que eu vou falar, hein? A maldição não vem das pragas, dos trabalhos, das palavras que lançam contra a nossa vida. A maldição vem através dos tropeços. Quem está entendendo isso? Tropeço. Israel pecou, e com o pecado entrou a maldição. O versículo 31, juntando-se, pois, Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque o Deus que abençoa, ele também pode ferir. A Bíblia fala de Uzias, que começou a reinar com 16 anos. Deus fez a fama de Uzias voar por todo mundo. O homem cresceu de uma maneira absurda. E quando ele se achava o tal, ele entrou no templo para oferecer incenso, que não competia a ele, eram os sacerdotes. A Bíblia diz que 80 sacerdotes resistiram a Uzias na cara dele, falou, a ti Uzias não compete fazer isso. Ele foi lá, pegou o incensário, eu vou oferecer, em outras palavras, quero ver quem vai me tirar daqui. E quando ele estava com o incensário na mão, a Bíblia diz que Deus feriu ele na testa, a lepra saiu na testa dele. Olha só, o Deus que abençoou e levantou Uzias, também foi o mesmo Deus que feriu. E aqui foi da mesma maneira.
eles estavam vivendo a bênção, mas a partir do momento que eles trocaram Deus, viraram as costas, deram lugar à prostituição, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Quem está entendendo isso, irmãos? Voltando lá em Apocalipse. Mas tenho poucas coisas, o versículo 14, né? Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Imagina se fosse muito, hein? Porque lá tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. E assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eram os dominadores da época, né? Nicolaíta, essa expressão significa os dominadores do povo. Então o que eles faziam? Eles pegavam os leigos na fé e eles iam implementando doutrinas, heresias, toda forma de amor. Isso aí você vê. Às vezes você vê até igrejas que permitem toda forma de amor. Se o homem quiser casar com o homem, ele pode. Se a mulher quiser casar com a mulher, pode. Cuidado, hein? Os nicolaítas permitiam essas coisas e tinham outros mediadores que não era Jesus. Então tinha sim essa doutrina lá na igreja deles, dos nicolaítas. E aí ele vai dizer aqui, ó: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles, e batalharei com a espada da minha. Cuidado, hein? Olha aqui para o pastor Helder. Ah não, pastor, Deus feriu aquele povo no Antigo Testamento, agora é Novo Testamento, agora estou debaixo da graça. Não confunda a graça de Deus com um passaporte livre para o pecado. Tem muita gente confundindo a graça de Deus com um passaporte livre para o pecado. Olha só, é Novo Testamento, hein? A ti virei com a espada da minha boca e batalharei. Quem está entendendo isso? É Deus. Deus, ele é varão de guerra. E aí ele vai dizer aqui, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao quê? Às igrejas. Amém? Irmãos, nós temos que ouvir. Cuidado com essas doutrinas que vão ensinando por aí, ó. Pode tudo. Pode homem com homem, pode mulher com mulher. O importante é que todas as formas de amor valem. Para Deus não vale, não. Deus fez homem, Deus fez o quê? Macho e fêmea criou. Amém? A palavra de Deus é assim. Diga a glória a Deus. Amém. Vigiar. Olha para quem está ao sofá e fala assim: vigia, varão. Né? Tem uns amostradinhos por aí, é ou não é? Amostradinho. Eu gosto é assim. Oi? Já venho, né? Já venho com a pranchetinha na mão ali, ó. Vou logo fazer sua passagem. Diga: Deus me livre. Mas olha só, nós temos que vigiar e andar na presença de Deus. Para concluir aqui, irmãos, já vou orar com vocês. Ao que vencer, o 17, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. O que é o maná escondido, irmãos? É o maná. Maná é o que supre as nossas necessidades. Amém? E olha só, irmãos, eu preguei esses dias, foi muito forte. Nem sempre aquilo que nos sustenta, não é? Mudando aqui, ó. Nem sempre aquilo que nos satisfaz é aquilo que de fato vai nos sustentar de verdade. Ah, pastor, eu gosto de comer um doce. Eu também gosto. Não é? Mas a gente tem que dar uma controlada. Ah, pastor, eu gosto de comer um monte de coisa e tal, mas ela está comendo, irmãos, ela está ficando lenta, o raciocínio demora, para acordar uma dificuldade, ela acorda com sono, ela acorda cansada. Por quê? Ela só come o que satisfaz ela. E lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que Deus deixou o povo passar fome. Olha só que coisa, hein?
Deuteronômio capítulo 8, Deus fez o povo passar fome no deserto, mas entenda bem, não é passar fome de ficar sem comer. Eu entendo isso aqui no sentido de abstinência, porque a Bíblia diz assim, Deus fez eles passar fome no deserto e sustentou com o maná. Em outras palavras, Deus tirou tudo que eles gostavam, né, as carnes, tudo que eles comiam no Egito. Só que quando eles estavam comendo carne, um monte de coisa que eles gostavam no Egito, Faraó dominava na vida deles. Então Deus tira aquela comida e começa a sustentar aquele povo com o maná, quer dizer, aquilo que vai sustentar. E a Bíblia diz que eles saem do Egito com prata, com ouro, com prosperidade. Eles andavam 40 anos, a sandália não se desgastou, enquanto eles estavam sendo sustentados por Deus. A Bíblia diz que não havia nenhum enfermo sequer. Então às vezes Deus tira aquilo que a gente gosta, que nos satisfaz, né, para nos dar o que sustenta. Só que o povo começou a reclamar da comida. E aí o texto vai falar assim, para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai do quê? Da boca de Deus. Então o maná, irmãos, é o que vai nos sustentar. É o que vai fazer você ter vigor, força. Quem está entendendo isso? É igual na comida, irmãos. Alimentação. Cuidar da alimentação, isso é importante. Comer aquilo que é bom. Amém? Aquilo que vai te sustentar de verdade. Isso faz toda a diferença. Quem está entendendo isso? Pastor, já estava pensando em sair daqui hoje para comer um hambúrguer, um McDonald's, comer umas coxinhas, calma. Não vou dizer que é errado, né? Às vezes eu saio com meus filhos, vou comer e tal, mas assim, tem que cuidar, irmãos. Amém? A pessoa não vai cuidando. Eu fiz uma consulta do endócrino, mais ou menos 1 ano atrás, e eu já estava com resistência à insulina, já estava pré-diabético. E o doutor falou para mim assim, Helder, vou te falar uma coisa, a diabetes, você adquire ela, né, tem gente que adquire por genética, o Albert está ali, a doutora Carla, vocês corrigem se eu falar errado aqui, não é? Mas olha só, ele falou assim para mim, a diabetes você adquire ou por questão genética e tal, ou por uma alimentação errada. Ele falou assim, 10 anos de alimentação errada vai fazer a pessoa desenvolver uma diabetes. Quer dizer, olha só, irmãos, 10 anos de uma alimentação o quê? Errada. Repare que às vezes a gente erra até na hora de comer. É ou não é verdade? Até na hora de comer a gente erra. Não é? Então, assim, você quer viver uma vida de qualidade? Comece a acertar nas suas escolhas. Quem está entendendo isso? Amém? Ao que vencer, Deus vai dar do maná aquilo que te sustenta, aquilo que te mantém em pé. E ele diz mais aqui, para terminar. E dar-lhe-ei uma pedra branca. O que essa pedra branca representa? Absolvição. No passado, né, nos tribunais de júri, os jurados, quando eles entendiam que a pessoa era inocente, então eles apresentavam uma pedra branca para poder absolver o réu. Amém? Quer dizer, ao que vencer, Deus vai dar uma pedra branca. E olha lá, continue ali, uma pedra branca. O que mais que diz ali, E um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o... Amém? Pastor, o que está escrito nesse nome? Não sei. Ninguém conhece. Só quem recebe, diga a glória a Deus. Só quem recebe. Amém? Quem recebe vai ter esse conhecimento. Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, meus amados? Amém? Boa palavra? Pega essa palavra. Semana que vem tem mais, hein? Nós vamos para a 4ª igreja, que é a igreja de Tiátira. E louvado seja Deus. Amém? Isso, se parou lá, pode deixar aberto. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Estamos na luta, irmãos, do ar-condicionado. Me ajude em oração. Nós vamos botar ar-condicionado nessa igreja. Se não der de um jeito, vai dar do outro, irmão. Amém? Deus vai honrar, diga a glória a Deus. Vamos vencer isso aí. Eu estou aqui de terno,
pela força. Deus é bom, mas nós vamos vencer. Oi? Tudo molhado já? Ixi, meu Deus do céu. Faz parte, né? Mas glória a Deus, vamos lá, vamos continuar aqui, na fé e na unção, mas nós vamos botar ar-condicionado nessa igreja. Se não dá de um jeito, vai dar do outro, irmão. Se não der para entrar pela porta, a gente entra pelo telhado. Café é assim, é ou não é? Se não vai pela porta, vai pelo telhado, mas nós vamos botar ar-condicionado nessa igreja aqui. E você já prepare o bolso, hein? Que é pelo menos 300 mil para a gente refrigerar essa igreja aqui, ó. Que Deus prospere muito sua vida, amém? Mas precisa, em nome de Jesus, Deus vai dar essa capacidade, essa condição, e glória a Deus, amém, meus amados. Nós vamos fazer uma oração agora, e preparando o nosso coração para a Santa Ceia. Já vamos preparar o coração para a ceia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando, irmãos. A gente tem visto a natureza, a terra, dando os seus sinais, profecias se cumprirem. Aqui mesmo no livro de Apocalipse fala bem-aventurado, né? Apocalipse capítulo 1, olha só que tremendo isso aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, o versículo é o 3, bem-aventurado aquele que lê, que os que ouvem as palavras desta profecia, quer dizer, os que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Nela estão escritas, o que está escrito ali, meus amados? Porque o tempo está próximo, amém? Está mais perto do que nunca, irmãos. E a gente tem que cuidar da nossa salvação. De nada adianta ganhar o mundo e perder a alma. Tem que se preocupar com a salvação, com a alma, amém? Então, se santifique, aquele que é santo, santifique-se mais, purifique-se mais, que você possa andar na presença de Deus.